Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopedo da Villanueva. Eu recebi um vídeo do senhor Norton Dornelles, mais conhecido como Gabinete Liberal, em que ele grava um vídeo chamado A Quartelada Republicana, uma história mal contada. E de fato, uma coisa que me impressionou é que o vídeo dele é cheio de histórias mal contadas. Alguém me enviou esse vídeo e eu me senti na incumbência de responder, porque há algumas imprecisões que envolvem o nome da Igreja Católica, como também algumas argumentações um tanto capciosas relacionadas à história do século XIX. O senhor Norton Dornelles rasga inúmeros elogios à maçonaria, ao liberalismo do século XIX, e eu acho um tanto contraditório, porque ao mesmo tempo que esse pessoal da direita, e ele se identifica como tal, adora, digamos assim, atacar a revolução comunista, as revoluções socialistas, e eles não percebem a conexão lógica entre o liberalismo do século XIX e o socialismo. O aspecto evolutivo que há dentro das premissas do liberalismo, que acabam por descambar em momentos revolucionários mais radicais. E eu percebo, por exemplo, que o senhor Norton Dornelles, se por um lado ele elogia a monarquia liberal brasileira, por outro ele elogia também o Giuseppe Garibaldi, um maçom carbonário republicano radical que lutou contra essa mesma monarquia que ele mesmo defende. E vejam que é muito comum nessa questão do discurso liberal, a questão da glamorização da Revolução Liberal. Se Garibaldi lutou contra a monarquia brasileira pelo republicanismo, por outro lado, eu fico perguntando cá com meus botões, os liberais na Itália lutaram para a unificação italiana. E o que significa na prática a unificação italiana? Significa a centralização do poder estatal dentro da Itália, um estado que não existia e que acabou existindo através da monarquia de Piemonte. Então vejam que o processo da Revolução Liberal basicamente é um processo de concentração do poder. E é um processo em que a maçonaria, como uma elite secreta, participa no sentido da destruição das instituições tradicionais. E me impressiona que o senhor Norton Dornelles fique horrorizado pelo fato de que a Igreja Católica não somente combateu a Revolução Liberal, como também combateu a maçonaria. E ele cita o nome do Papa Pio IX, famoso por ter escrito sílabos, ter escrito várias condenações a inúmeras ideias da modernidade, e ele se escandaliza pelo fato de Pio IX ter criticado e ter atacado a maçonaria como anticatólica e, claro, dizendo que os católicos não devem ser maçons. E ele se escandalizou, sabe-se lá por quê? É preciso, inclusive, dizer ao senhor Norton Dornelles que a maçonaria é condenada pela Igreja desde 1740. Na verdade, Pio IX apenas consagrou a condenação que já existia há pelo menos um século. Mas por que a maçonaria é condenada pela Igreja Católica? Porque a maçonaria tem como projeto político e tem inclusive como projeto teológico uma perspectiva anticristã, uma perspectiva absolutamente naturalística da realidade. Ou seja, quem é maçom na prática nega a revelação, nega a fé cristã, nega o mistério divino. Porque o Deus maçônico, o arquiteto do universo, não é o Deus cristão. É uma concepção deísta, que é trazida do iluminismo e de sua ideia de uma alardeada religião natural. Observem aí as armadilhas que a maçonaria coloca com relação ao conceito de fé, ao conceito de Deus, ao conceito de religião. E nós temos também que lembrar o senhor Norton Dornelles que a maçonaria, durante 2 séculos de história, perseguiu virulentamente a Igreja Católica. Perseguiu e tentou destruir a Igreja Católica.
Um exemplo clássico disso é a própria Revolução Francesa, quando a igreja foi alijada dos seus direitos, foi perseguida, as missas foram proibidas e, inclusive, o clero católico foi obrigado, perante a República Francesa, a assinar uma famigerada Constituição Civil do Clero. Ou seja, que na verdade a Igreja Católica deveria obedecer mais ao Estado francês maçônico do que propriamente ao Papa. E mais além, milhares de pessoas, milhares de católicos foram assassinados na França na época da Revolução Francesa, decapitados, houve chacinas, como no caso de Vendéia, que houve uma guerra civil violenta, porque os camponeses, que eram católicos, que eram leais aos nobres, que eram leais à igreja, foram simplesmente assassinados pelo exército republicano. Então, o senhor Norton Dornelles fica escandalizadinho porque a maçonaria foi condenada. E aí mais, né, ele toca na questão da própria monarquia brasileira que sofre uma influência maçônica e, nossa, que absurdo, o Papa condenou a maçonaria dentro da igreja. E existem umas coisas assim que me chamaram a atenção quando ele fala sobre a Imaculada Conceição, né? A Imaculada Concepção de Maria. Ele dizendo que o Papa Pio IX elevou Maria a uma espécie de deusa, a uma espécie de ídolo. Maria, uma das criaturas mais evoluídas da natureza humana, não sei o quê. Essa coisa de evoluído, isso parece coisa de espírita, diga-se passagem, né? Não cheira muito bem cristão, né? Mas cheira muito bem maçônico. Ora, senhor Norton, o senhor deveria acompanhar pelo menos a história da igreja, porque a Imaculada Concepção de Maria é uma discussão teológica que existe desde os primórdios do cristianismo. E por que isso? É por uma conclusão eminentemente lógica, está no aspecto cristológico. Ora, se Maria é mãe de Deus, logo, Cristo tem o sangue, o DNA de Maria. Só que, se Cristo é Deus, então, logo, Maria, que é pretensamente uma herdeira do pecado original, já que ela faz parte da natureza humana, já que ela é uma criatura, logo, pelos merecimentos de Cristo, ela foi isenta do pecado original. Então, a ideia de que Maria foi isenta do pecado original pelos merecimentos de Cristo e não dela própria, o que já desfaz a sua concepção de que Maria é um ídolo, Maria é uma espécie de Deus ou coisa parecida, implica discutir e até mesmo esclarecer sobre o aspecto da relação de Cristo com Maria. É por isso que nós acreditamos na Virgem Maria concebida sem pecado. Porque pelos merecimentos de Cristo, ela foi isenta do pecado original, no caso. Pela missão que ela tinha com relação ao próprio Cristo, já que ela seria a mãe de Deus. Deus encarnado, dentro da sua natureza divina e também humana, chama Maria a uma missão. A missão de ser uma corredentora. Quando nós afirmamos aqui o corredentor, obviamente que nós não estamos elevando o status de criatura Maria com o status de Jesus Cristo e Deus, mas sim afirmando que ela participa pelos merecimentos de Cristo num elemento nevrálgico da salvação. Deus, quando, na sua divina providência, pensou na encarnação do Verbo, pensou em Maria. É essa a explicação católica que você não entende, que você ignora, obviamente, e que por uma caricatura liberal do século XIX, não somente dos católicos liberais que você cita, muitas vezes traidores, muitas vezes amiguinhos de liberais revolucionários que estavam destruindo os colégios católicos na França, que estavam destruindo a educação católica em Portugal, que estavam destruindo inclusive a educação católica no Brasil e na Espanha, ou então aqueles vétero-católicos da Alemanha, que eram tudo puxa-saco do Estado alemão. Aí você acha que esse pessoal é defensor da liberdade contra a tirania papal. Tão grande tirania que o exército italiano cercou o papado e transformou o papado como refém em 1870. Obviamente que Pio IX é um sujeito bastante controverso.
Vossa Senhoria citou o caso do menino Edgar Mortara, que foi sequestrado, segundo suas palavras, pela guarda papal, pelo fato de ele ter sido batizado quase no leito de morte por uma criada cristã, sendo um garoto judeu. Eu, particularmente, achei uma atitude completamente errada do Papa. Não creio que o Papa devesse fazer aquele tipo de coisa. Mas, obedecendo uma lógica eminentemente cristã, essa criança foi batizada. E se essa criança foi batizada, ela de fato sofre um fluxo do Espírito Santo. E se sofre um fluxo do Espírito Santo, foi dada o direito a uma educação católica. Foi essa lógica que a igreja, naquele momento, obedeceu, embora o problema foram os meios. E nesse ponto talvez concordemos, os meios são questionáveis. Embora Edgar Mortara virou padre e, mesmo muito tempo depois, e até mesmo quase no leito de morte, ele reconheceu o Papa como um homem santo. Alguém vai dizer assim, mas o Edgar Mortara sofreu uma lavagem cerebral, ou então, sei lá, foi catequizado pelos padres manipulando a cabeça do garoto, etc. Olha, isso é até possível, não nego isso. Até que nós podemos, digamos, utilizar o benefício da dúvida. Porém, esse garoto não foi molestado, apesar de que eu ache que foi uma atitude temerária porque violou o pátrio poder dos pais judeus dessa criança. E nisto, com certeza, concordamos, em alguns pontos. Eu mesmo acho que a medida do Papa foi temerária e bastante questionável nesse sentido, não pelos fins, mas pelos meios. Porque, pelo menos, acredito eu, deveria ter o consentimento dos pais sobre isso. Mas, por via das dúvidas, isso não tira os méritos de Pio IX. Pio IX que fez duras críticas à modernidade, e nessas duras críticas ele estava coberto de razão. Muitos dos males que hoje nós passamos, em geral, são males do liberalismo. É muito interessante esse pessoal atacar a Igreja Católica por conta da teologia da libertação, por conta de outros tipos de infiltrações heréticas dentro da Igreja Católica, quando na verdade defendem radicalmente a heresia liberal. A heresia liberal, que é uma heresia secular, que é uma heresia naturalista, ou seja, só existe a realidade natural, não existe o sobrenatural, ou melhor, o sobrenatural pertence somente à esfera subjetiva, não é realidade objetiva. O cristianismo não é realidade objetiva na cultura, na sociedade. Pelo contrário, se nós observarmos as revoluções liberais, quando elas vingam em vários lugares do mundo, e principalmente da América Latina e em Portugal e em Espanha, é praticamente violando os direitos e o espaço da igreja. E temos mais além, quer dizer, grande parte das estruturas sociais da velha cristandade católica são formalmente destruídas pelo Estado liberal, seja ele um Estado monárquico, seja ele Estado republicano. No México, quantas guerras civis não houve quando os liberais tomam poder, confiscam os bens da igreja, confiscam terras, confiscam escolas, confiscam hospitais e transferem tudo sob a órbita do Estado. O mesmo se pode falar da monarquia liberal brasileira, que você defende e contraditoriamente defende o americanismo, que na verdade não foi condenado por Pio IX, mas sim por Leão XIII. Mas por que Leão XIII condenou o americanismo? Observem agora o que está acontecendo com a direita brasileira, com essa idolatria ao destino manifesto dos Estados Unidos, essa idolatria sionista que é capaz de atropelar inclusive os interesses da nação brasileira. A idolatria republicana, a idolatria laicista, a idolatria do sistema norte-americano, que é eivado de messianismo calvinista. E foi neste aspecto que Leão XIII condenou o americanismo. E ele está certo. Ele não está errado. E vamos mais além. Como é que o senhor Norton Dornelles quer ser, ao mesmo tempo, um monarquista e defende bandeiras liberais republicanas? Porque americanismo, basicamente, é o quê? Implantar a democracia liberal republicana no mundo inteiro. E não reconhecer a legitimidade das monarquias. Como é que ele defende Garibaldi, que lutou contra justamente a monarquia que ele defende, a monarquia liberal?
E temos mais um ponto. As monarquias liberais foram derrubadas pela maçonaria. A quartelada republicana que você está falando foi comandada pela maçonaria. O positivismo foi instaurado pela maçonaria. Grande parte das ideologias revolucionárias no Brasil são instauradas pela maçonaria, do liberalismo ao socialismo. O espiritismo, enfim, né, o materialismo, tudo isso é instauração maçônica. E tem nego que fica elogiando a maçonaria, porque foi protagonista histórico a ponto de destruir as instituições tradicionais vigentes. E vejam que o senhor Norton Dornelles faz uma crítica ao conservadorismo ibérico, que ele diz que é patrimonialista, regalista e autoritário na forma de ver a religião e a cultura. Meu caro Norton Dornelles, você está confundindo certos tipos de arbitrariedades que inclusive são instaurados pelos estados liberais com o personalismo ibérico. Não é patrimonialismo, é personalismo. O que é o personalismo ibérico? O que é esse traço psicológico que existe nos portugueses, nos espanhóis, nos brasileiros, nos latino-americanos? É que, primeiro, o brasileiro, o português e o espanhol valoriza muito mais a relação familiar, a relação pessoal, propriamente dita, do que a concepção impessoal de uma burocracia estatal do tipo liberal moderna. Não é que haja um patrimonialismo. Na verdade, há um personalismo. Ou seja, as classes políticas são formadas a partir de relações de confiança entre famílias e também entre estamentos e entre municipalidades orgânicas. O tradicionalismo ibérico afirma contra o liberalismo que as antigas instituições baseadas no município, no foro, ou fuero, como os castelhanos falam, né? Nas antigas autonomias, elas devem ser preservadas a partir de uma tradição, como também a partir de uma funcionalidade que foi gerada pela própria sociedade e não através de um decreto estatal criado em Madrid, criado em Lisboa, criado em Brasília, etc. Na verdade, o que houve na reação católica contra o liberalismo foi a reação contra a centralização. E já que você falou do regalismo, quem instaura de fato o regalismo, porque o regalismo é uma importação francesa através do quê? Dos reis borbônicos, como também do Estado inglês. O Estado inglês é regalista, na medida em que a rainha da Inglaterra é também a chefa da Igreja Anglicana. O regalismo implica o quê? A supremacia do rei sobre a igreja. E nenhum tradicionalista católico prega isso. Prega justamente o contrário. A supremacia da igreja sobre o rei. Mesmo com o padroado e mesmo também com as prerrogativas que as monarquias hispânicas tinham de eleger bispos. Só que para eles elegerem bispos, eles tinham que pedir também concessão ao Papa. Ou seja, eles eram obedientes ao Papa. E quando houve a questão religiosa que tanto você toca no seu vídeo, é que quando Dom Pedro II nomeia bispo maçom, bispo liberal, bispo revolucionário, ele não é muito diferente do PT querer indicar ou querer mandar nos seminários brasileiros colocando padre da teologia da libertação, como os comunistas fizeram na nossa igreja. Ou seja, o tradicionalismo ibérico que nós temos tanto no integralismo lusitano, como de uma certa tradição católica brasileira que nunca teve força política, lamentavelmente, por conta do Estado imperial, seja da monarquia portuguesa que destruiu a educação dos jesuítas no século XVIII, seja através da monarquia imperial que sempre boicotou o processo de evangelização do país, como também eu poderia falar dos carlistas na Espanha, no século XIX, como eu poderia falar também de vários movimentos católicos latino-americanos que pegaram em armas contra os liberais e os maçons, né? Os Pincheira, né? E muitos outros, até mesmo os cristeiros. Os cristeiros são remanescentes dessa velha mentalidade católica antiliberal.
E a maçonaria no México estava arruinando a igreja, estava proibindo gente de ir à missa. Então pare de ficar romantizando a revolução. Você briga com uma revolução em favor de uma outra revolução. Você é conservador de uma revolução contra outra revolução. Então vejam, meus amigos, eu só queria esclarecer alguns pontos. Eu fui obrigado, até porque muitos amigos podem não gostar de certas críticas, não? Mas eu acho que é preciso justamente para esclarecer alguns pontos, porque acabam levando as pessoas ao erro e também ao engano. Então, meus amigos, um forte abraço.